Os países tanto de renda média como Angola, quando ascender a essa posição, Cabo Verde, precisam de um apoio contínuo, que neste momento, logo que eles portanto, são graduados, por falta de melhor expressão, para a categoria de países de média renda, cessa. E cessa, portanto, a possibilidade de acederem a financiamentos, portanto, em termos mais favoráveis. E, portanto, isso, quando, por exemplo, no caso de países como o Cabo Verde, é associado a toda a problemática, tanto de desertificação. Noutros casos, houve, por exemplo, representantes dos países das Caraíbas que fizeram referência às constantes, tanto furacões, etc., que todos esses países tanto sofrem anualmente. E então isso expõe os países a situações críticas de desenvolvimento, para as quais não têm outros meios senão ajuda para o desenvolvimento. Portanto, os países precisam dessa continuidade portanto, do acesso portanto, a fluxos de financiamento em termos favoráveis. A consequência mais direta é que o número de pessoas em pobreza absoluta vai aumentar. Tanto no geral, os países de renda média constituem o grupo com maior número de pessoas, tanto mais pobres. Dentro de alguns meses, a Nigéria vai ser o país com as pessoas tanto mais pobres do mundo, apesar de todas as riquezas que tem. Portanto, a consequência mais direta é que esse número vai aumentar. E para além disso, há todos os outros aspectos de desenvolvimento económico e social que ficarão naturalmente afetados se não há tanto financiamento concessionário para facilitar portanto, a execução desses projetos. Portanto, é uma situação muito complexa. Houve um apelo muito forte para, portanto, a introdução de um sistema que vá para além do Produto Nacional Bruto. Portanto, que agora a base de classificação é essencialmente o rendimento nacional bruto. Então, os países presentes apelaram para novos indicadores que tomam em consideração não só a parte económica, mas também outros aspectos. Portanto, a semelhança, de certa maneira, para o Índice de Desenvolvimento Humano, que o PNUD, tanto é a agência que produz esses relatórios anualmente. Portanto, é preciso novos indicadores que tomem em consideração outras variáveis para além do PNB. Os países estão em diferentes níveis de desenvolvimento. Isso, por si só, oferece oportunidades para a colaboração, para a troca de experiências. E a troca de experiências pode ser feita em grandes domínios. Por exemplo, tudo o que diz respeito à economia azul, que neste caso em particular interessaria tanto São Tomé e Príncipe, Angola, a Guiné-Bissau, Moçambique e o Brasil. É um domínio excelente para a colaboração. Tanto no que diz respeito ao aproveitamento dos fundos marinhos, onde o Brasil já tinha um quadro de cooperação com todos os países do Atlântico Sul. Então, esse quadro pode-se, portanto, estender a tudo o que sejam os países do PALOP. Portanto, como essa área da economia azul, há muitas outras áreas. E, portanto, é exatamente esse mapeamento que é preciso se fazer. Todos conhecem a colaboração, por exemplo, que Cuba tem feito com quase que com todo o resto do mundo na área de medicina. E eu acho que o mesmo, na mesma área, tanto em outras áreas também pode acontecer entre o Brasil e os outros países africanos. Já há domínios de colaboração muito importantes, por exemplo, entre Moçambique e o Brasil.
na área da exploração, tanto, por exemplo, do carvão. E o que é preciso é nós passarmos destes modelos, que são essencialmente de exportação de matéria-prima, para onde há instalação de fábricas de processamento desses minérios, onde se utilizam os minérios para a industrialização, porque aí vamos contribuir não só para o aumento da exportação. A identificação dessas áreas chaves para o futuro da humanidade, tanto em termos de o futuro do emprego, o futuro dos sistemas de transporte, o futuro dos sistemas de alimentação e de agricultura. Precisam esse é o primeiro exercício que se tem que fazer, portanto, o mapeamento de quais poderiam ser essas grandes iniciativas ao torno do qual a cooperação Sul-Sul e a cooperação triangular Norte-Sul se poderia organizar, para que se faça de facto, para que se tenha um impacto significativo na problemática que afeta os países de renda média, porque eles, portanto, ficam é uma armadilha, portanto, não conseguem sair, tanto desse nível de graduação, porque não têm um apoio contínuo, consistente e que permita fazer, portanto, o salto. Então, são essas áreas de colaboração que é preciso explorar. E outra coisa que nós dissemos também é que isso não pode ser feito só entre governos ou o governo e o sistema das Nações Unidas. É preciso a colaboração com o setor privado. Os países de renda média agora estão numa situação muito complicada, porque com o dólar forte, com o crescimento económico nos Estados Unidos, há todo um fluxo inverso de investimentos essencialmente para os Estados Unidos. E o que faz com que a atratividade dos países de média renda baixou com muito tanta profundidade. E é preciso corrigir isso, e uma das maneiras de se corrigir é ajudar os países a apresentarem projetos bancáveis, a reduzirem a percepção que o mundo de negócios tem quanto portanto, os riscos nesses países, tanto melhoramento das condições para o investimento, etc. E então isso também precisa de apoio do setor privado mesmo, das instituições do Bretton Woods, tanto o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, e que, portanto, jogam um papel muito importante nesse domínio. Onde eu trabalho, na África Central, este é um desafio muito importante, porque com a queda do preço do petróleo, portanto, em 2014, esses países entraram numa crise macroeconómica, que exigiu tanto a intervenção do Fundo Monetário Internacional para, portanto, restabelecer o equilíbrio macroeconómico. Mas com isso é preciso disciplina financeira, é preciso um corte significativo das despesas, e enquanto para os países saírem da situação em questão é preciso investimentos na área do setor produtivo. Então, como balançar tanto esses dois objetivos, torna-se um problema muito complexo, para o qual é preciso a colaboração a nível global.